Senhoras e senhores, tinha muita gente acreditando que o Real Madrid faria o inacreditável, mas tem coisa que nem o Real Madrid é capaz de fazer. Baita vitória do Arsenal, completamente merecida. O Real Madrid decepcionou. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, começando aqui pela formação, a gente tinha, preste atenção, algumas coisas de novidade em relação ao jogo da semana passada. A gente tinha aqui o Lucas Vazquez de titular, com o Fred Valverde jogando de meio campo hoje, porque na semana passada ele tinha sido lateral, hoje ele vai pro meio. Quem vem pra lateral é o Lucas Vazquez, e no outro lado a gente tem o David Alaba na titularidade, e é muito pouco pra quem quer avançar e pra quem precisar fazer 4 gols de diferença, tá ligado? Todo mundo sabe que o Real Madrid tá cheio de BO, com um monte de lesão, jogador que tá com lesão séria, outros com lesão mais curta, mas ainda lesionado. Então assim, tinha muito problema. No meio de campo a gente tinha também o retorno do Tchouaméni, que no jogo passado não tinha jogado porque tava suspenso, hoje ele volta, e aí no trio de ataque tudo que se tem de melhor estava em campo, pelo menos no papel. Porque assim, vamos ser bem sinceros, teve gente aí que mal apareceu. Como é que chegava o Real Madrid de Carlo Ancelotti pro jogo de hoje? Chegava, como todo mundo sabe, tentando o impossível. Mas assim, o quão impossível era essa parada? Olha só, a última vez em Champions League que o Real Madrid conseguiu virar um jogo de 3 gols de diferença foi há 50 anos atrás, 1975. Isso mostra que assim, era realmente um bagulho muito difícil de ser feito, tá ligado? Mas por se tratar do Real Madrid, ainda tinha muita gente acreditando. Outro dado, o Arsenal do Arteta, esse Arsenal não toma 3 gols em um só jogo há mais de 70 jogos, quase 80. Então assim, era um bagulho realmente muito improvável de acontecer. Se fosse qualquer outro time, já tava todo mundo dando como acabada a partida, tá ligado? Mas por se tratar do Real Madrid, que faz essas loucuras, principalmente em Champions League, principalmente no Bernabéu, muita gente ainda acreditava, mas tudo tem limite. E assim, uma coisa é você não classificar, outra coisa é você nem tentar. O Real Madrid nem tentou, o Real Madrid foi muito mal. Aí a gente vai falar no decorrer do vídeo, mas antes de falar do que aconteceu com a bola rolando, vou ser bem breve, tá? Tu já baixou Flash Score? Melhor aplicativo, estatística, aquela coisa toda. Tu fica sabendo dos dados e tal, aquela coisinha toda. Link aqui na descrição. Você já baixa rápido aí, porque eu tenho que seguir com o meu vídeo. Então, por favor, não demore. Enfim, baixa aí, gratuito. Tem todos os placares ao vivo do seu time, do time dos outros. Informações, tem tudo que você precisa lá. Baixa o Flash Score, tá aqui na descrição. Vamos lá falar, pessoal, como é que foi com a bola rolando? Começou com um gol. O Real Madrid, ele marca o gol com menos de 2 minutos, só que pela cara do Mbappé você vê que é um gol que, opa, o pessoal não tá comemorando, obviamente impedido, muito impedido, completamente na banheira. E assim, o que o Real Madrid precisava era realmente de, sabe, ter essa pressão toda no começo e principalmente um gol, só que saiu, porém não valendo, e aí não adianta nada. Existia muita pressão. Eu acho que os jogadores do Real Madrid, eles entraram acreditando muito mais do que se fosse qualquer outro time, por justamente muitos deles já ter participado, já ter vivido viradas na Champions League. Claro que não eram viradas de 3 gols de diferença, mas eram viradas muito improváveis, tá ligado? Principalmente aquela contra o City. Aquilo ali pra mim até hoje é uma doideira completamente inexplicável. Mas enfim, o jogo começa, gol do Mbappé, num lance que vem do Vini, mas acaba que não vale. E aí na sequência, pessoal, o que a gente vai ter é o Courtois já trabalhando, fazendo suas defesas, talvez tenha sido um dos melhores, se não o melhor jogador do Real Madrid, apesar da derrota de hoje. E depois o que a gente vai ter o pênalti completamente sem sentido cometido pelo Raul Asensio, que é um jogador jovem, que é um cara que veio para apagar um incêndio da zaga. O Real tá cheio de BO na temporada, talvez parte do que seja o motivo da eliminação do Real Madrid hoje seja exatamente essa falta de reposição dos jogadores que foram se lesionando e tal. Mas enfim, num lance sem a bola, o Raul Asensio abraça, acho que é o Merino, se eu não me engano, olha só, fora do lance ele abraça, derruba dentro da área, o VAR chama e o pênalti é marcado. Porém, defesa de Thibaut Courtois. Então assim, cara, como é de costume, o time tá bem, o Thibaut Courtois tá bem, o time tá mal, o Thibaut Courtois tá bem, mesmo assim, ele sempre está bem. Aqui a gente tem o quê? Olha só, o Saka vem pra bola num momento muito importante, dá uma cavadinha e perde o pênalti. O que tem pra se falar? Assim, o que passou na cabeça do Saka de tentar uma cavadinha num jogo tão importante, num momento tão, sabe, chave do jogo? Eu não sei o que passou na cabeça dele. Nesse momento aqui, eu me lembrei, isso aqui vai ser talvez um pouco específico pra galera, mas de um pênalti que o próprio Saka perdeu em 2023 contra o West Ham. Ainda tava naquela época lá de disputar título com o Manchester City, ponto a ponto, brigando e tal, aquela coisa toda. E aí o Saka aqui naquela época, se eu não me engano, tinha 21 anos de idade, ele é o escolhido para bater o pênalti, ele perde o pênalti. Hoje
hoje ele vem, agora com 23 anos, ele perde mais um pênalti. Eu acho até engraçado essa parada dele ser tão jovem, mas ser o cara do pênalti do time, tá ligado? Enfim, bate mal, bate... Assim, ele facilita a vida do Courtois. O Courtois é um goleiro completamente enorme, ele é muito alto, tá ligado? E aí você bater cavado assim, muito fraco, é mais fácil pra ele, facilitou a vida do goleiro. Mas... isso aqui não faria falta. Só que a essa altura aqui, ninguém sabia. Então, assim, um jogo que começou com um gol impedido, aí depois tem um pênalti, o pênalti não é convertido, o Real Madrid tinha motivos para acreditar ainda mais, para crescer, para gerar todo aquele caldeirão, mas não aconteceu na prática. Porque, na prática, o que aconteceu foi o seguinte, pênalti marcado para o Real Madrid e depois desmarcado. O Declan Rice não faz meio que nada ali no Mbappé, ele passa o braço e tal, mas bem nada, tá ligado? O juiz chega a marcar no campo, só que aí o VAR chama, depois de muito tempo, 5 minutos com o relógio, sabe, parado ali e tal, e o pênalti é anulado. Cara, assim, a gente vai chegar agora já no quê? No fim do primeiro tempo. 0-0. Vamos lá. Eu já começo o comentário. O Real Madrid decepcionou todo mundo que estava acreditando que ele iria virar? Eu acho que, em parte, não, porque, mano, não dá pra você cobrar como se fosse uma coisa muito fácil, muito acessível, muito tranquila de se fazer, uma virada de 4-0, ou então de 5-1. Porém, por outro lado, eu acho que o problema não é nem ter sido eliminado, mas é a forma como foi. No primeiro tempo, sabe quantos chutes no gol o Real Madrid deu? Nenhum. Absolutamente nenhum. O Raya, goleiro do Arsenal, ele termina os primeiros 45 minutos sem fazer uma defesa sequer. Então, assim, se você quiser números e tal, a gente até tem, cadê aqui que eu anotei? Tô com um monte de anotações. A gente teve 6 finalizações do Real Madrid contra 4 do Arsenal. Aí você para e vê que não, pô, o Real Madrid tava finalizando, mas tudo pra fora, tudo chute travado, tudo coisa que não dava em nada, nenhum chute no gol, nenhuma defesa foi necessária do Raya. Então, assim, eu acho que o que pelo menos me decepciona não é nem eliminação, porque isso aí, cara, era até provável que acontecesse, tá ligado? Agora, hoje eu vi o Real Madrid jogando igual muito time brasileiro quando tá no desespero, que é sem saber o que fazer e vivendo de cruzamento na área. E assim, o Real Madrid não tem Pablo Verratti, então não adianta muita coisa. É claro que é um absurdo comparar uma coisa aqui com a outra, mas é raro você ver o Real Madrid jogando de forma tão pobre. E claro que tem que ser dado mérito também ao Arsenal, porque se de um lado tem um Real Madrid que tem Mbappé, que tem Rodrigo, que tem Bellingham, que tem Vini Júnior, que não tá conseguindo jogar, de outro lado você tem o Arsenal que não tá permitindo que o time jogue. Então, assim, o Arsenal tem seus méritos e tal, mas como eu já falei, a gente acaba dando um foco aqui maior pro Real Madrid. Eu achei decepcionante não conseguir criar as coisas. O Real Madrid, ele, sei lá, desde os 30 minutos do primeiro tempo, ele já tava colocando o jogo naquele clima. Sabe quando um time tá precisando fazer gol, só que é no final do segundo tempo, que meio que sobe todo mundo, e toda hora é cruzamento na área, e que se perde a bola, toda hora gera contra-ataque? O Real Madrid estava nessa desde o começo do jogo. E claro que estava nessa porque precisava fazer muitos gols, tá ligado? Mas na mesma hora, isso pra mim parecia um descontrole. O time não conseguia colocar a bola no chão, tocar a bola, gerar jogo, finalizar com perigo. Não conseguia. O time não conseguia. E eu acho que talvez o dado mais alarmante aqui foi essa parada de terminar o primeiro tempo inteiro, sem uma defesa sequer do Raya. E aí também nenhum gol. Ou seja, um primeiro tempo muito fraco, muito fraco. Parou ali no que talvez seria o melhor momento, o pênalti, mas que, né, acabou sendo anulado. Daí no segundo tempo, o que a gente vai ter, pessoal? A gente tem o Raya, tá aqui a foto dele, fazendo a sua primeira defesa, sabe quando? Aos 77, não, aos 57 do segundo tempo, e também não é uma jogada muito criada ali, não. Caso você não tenha reparado, a primeira defesa que foi obrigado a fazer o Raya foi num escanteio que o Rodrigo bateu fechado tentando fazer gol olímpico. Que assim, é o tipo de coisa que na maioria das vezes não dá em nada, tá ligado? Você tenta ali só pra ver se pega alguém desprevenido, e é uma finalização que nem dá pra falar, nossa, tá vendo? O Real Madrid criou essa oportunidade aqui. Nem dá pra falar. Então assim, 57 do segundo tempo, a primeira defesa do Raya num chute direto do escanteio pro gol. Muito pouco, muito pobre ofensivamente o Real Madrid. Na sequência, o que a gente vai ter é o Endrick entrando cedo. O Carlo Ancelotti dessa vez, ele entende ali a necessidade de, cara, é tudo ou nada, vamos pro all-in, tá ligado? Eu não tenho o que perder aqui. E aí ele troca vários jogadores. Entra o Ceballos, entra o próprio Endrick e o Fran Garcia. Fran Garcia que, na ausência do Mendy, que tá machucado, não teve moral suficiente, mesmo sendo ele lateral de ofício, para virar o lateral titular. Na ausência do lateral titular,
tendo um lateral reserva, quem foi para a lateral foi o zagueiro Alaba. Eu acho que isso diz um pouco sobre como o Ancelotti, sei lá, não confia nele, ou pelo menos não acredita que o jeito que ele joga era o melhor para hoje. Enfim, o Endrick aqui entra aos 60 e, obviamente, eu tava ali torcendo para ele conseguir fazer alguma coisa. Eu sempre, sabe, brasileiros lá fora, eu sempre torço para que dê bom, mas é impossível. O Real Madrid hoje, ele, como eu falei, a decepção não é a eliminação, a decepção para mim, pelo menos, é como foi o jogo. Na sequência, o que a gente vai ter, depois do Endrick entrar, é o gol do Saka, que meio que sacramentava que acabou. Olha só, depois de perder um pênalti, o Saka vem aqui, recebe uma bola na frente, dá uma cavadinha que agora dá certo e faz um bonito gol, num bonito passe e ainda sai mandando o pessoal calar a boca, tá ligado? Enfim, só 23 anos, uma boa partida, assim, uma decisão tomada no pênalti horrorosa, mas depois ele compensa, um baita passe, eu não vi quem deu o passe ali pra ele, gostaria de saber, mas é uma baita de uma assistência e ele num cenário completamente complicado, um Bernabéu lotado e pulsando, ele vai muito calminho, ele dá a cavadinha e tal. No pênalti, vamos falar a verdade, se nesse contexto desse jogo maluco, se ele converte o pênalti de cavadinha, ia tá a gente aqui tudo rasgando elogio, a gente falando, nossa, você viu que frieza, você viu que calmaria e tal, só que aí como errou, a gente acaba sendo um pouco injusto de falar, pô, que maluquice, tá ligado? Mas enfim, nesse momento aqui, ele consegue converter, ele faz o gol, e aí a montanha que já era muito alta, fica mais alta ainda, você precisava fazer 3 gols, que não é fácil, 3 gols pra empatar, agora é 4 gols pra empatar, 5 pra vencer, meio que não tem o que fazer. Uma coisa que eu não entendi é isso aqui, ó, não vai mudar nada, porque de qualquer jeito o Real Madrid, né, seria eliminado. Mas esse aqui é a origem, essa é a origem do lance que teve o gol do Saka. Se eu não me engano, aqui é o Merino que desvia de cabeça e esse aqui é o Saka. Pra mim tá claramente impedido. Eu não tenho, o VAR não conferiu, não apareceu nada, ninguém na transmissão falou sobre. Pra mim tá claramente impedido. Claramente impedido. Eu sinceramente não entendi. Principalmente eu não entendi a parada de ninguém ter falado um A. Eu não sei se eu tô, sabe, desconsiderando alguma coisa, mas me parece muito impedido esse gol. Mas enfim, não deram, ninguém comentou, passou batido e tal. Como eu disse, na prática não mudaria nada. Porque se você tira um gol aqui, o Real Madrid ainda tá eliminado de qualquer forma. Mas eu só coloquei aqui só pra mostrar que eu não entendi. Eu olhei na hora e falei, ué, não vai anular? Não vai nem falar sobre? Não falou sobre. Então, se por acaso você também tinha reparado isso na hora, nós estamos juntos, eu não compreendi. E se por acaso você entendeu o porquê não teve impedimento aqui, se por acaso eu estiver esquecendo de alguma coisa, se eu estiver perdendo aqui a explicação, você me comente aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. Enfim, depois, quando parece que o jogo ia morrer de vez, na verdade, gol do Vini Júnior pra meio que, opa, não deixa a partida esfriar não, a gente mantém um nível de, opa, será que dá? Será que o bode vai ser sacrificado do vestiário, tá ligado? Será que o pacto será ativado? Será que o Real Madrid vai fazer a tal da remontada? Olha só, numa bobeada ali do Saliba que recebe a bola, o Vini vem até salivando perto dele, pega a bola, faz o gol. E aí o Real Madrid meio que empata o jogo, o Vini sai aqui comemorando, é um gol que assim, não vale nada, né? Acaba que foi um gol inútil e tal, mas na hora ninguém sabia, isso aqui poderia ser o começo de um dos maiores jogos da história do Real Madrid, mas não foi. Só que um comentário legal de se fazer é que se esse gol não vale nada pela competição, esse gol tem um significado um pouquinho melhor pelo número de gols que o Vini fez. O que tem? O Vini agora se torna o brasileiro com a maior quantidade de gols na história do Real Madrid, superando o Ronaldo Fenômeno. Agora ele tem um gol a mais, ele já estava empatado, hoje ele se torna o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid, e assim, é um feito e tanto, tá ligado? Qualquer coisa que você consiga superar o Ronaldo Fenômeno com 24 anos de idade só, é impressionante. Mas, pro campeonato, pra Champions League, é um gol completamente inútil, não faz diferença nenhuma. Só que assim, pessoal, antes desse jogo terminar, a gente ainda tem gol de brasileiro. Se por um lado não teve Endrick fazendo, Rodrigo muito sumido, muito sumido. Inclusive, assim, eu sou o tipo de cara que costumo defender aqui. Eu cheguei a fazer vídeo nessa Champions porque o Rodrigo teve jogos bons, onde eu falava que eu vejo que muita gente ignora o Rodrigo. Então, assim, pra ser justo, agora eu vou fazer a crítica também. Não arrumou nada, não arrumou nada. Eu acho que o Rodrigo, muitas das vezes, ele é um cara tão subestimado que o pessoal nem critica porque nem espera nada dele, tá ligado? Diferente do Vini, do Mbappé, que quando jogam mal todo mundo mete pau, porque, né, se espera muito. O Rodrigo, ele é um cara tão subestimado que você nem critica quando ele joga mal, tá ligado? Então, assim, fazendo o elogio de considerar ele uma pessoa relevante, eu vou fazer a crítica. Não jogou nada. Completamente sumido dentro de campo, completamente sumido. Só que aí, assim, pra ser justo também, ele não foi o único. O Mbappé tentou,
e nada arrumou. E, na verdade, ainda saiu machucado ali durante o jogo, nem foi com o Real Madrid até o final. É claro que ninguém escolhe se lesionar e tal, mas no primeiro jogo de Champions League, no Bernabéu, que precisava ter uma virada, o Mbappé já viveu com o Real Madrid uma virada de Champions, só que ele estava no PSG. Agora, quando ele está no Real Madrid, ele não conseguiu vencer o Real Madrid, portanto decidiu se juntar a ele, e aí na primeira temporada do Mbappé, fracasso. Assim, você ainda fica feliz com o fracasso do Mbappé, ou a essa altura você já esqueceu? Eu, sinceramente, eu gostaria que o Real Madrid tivesse passado, principalmente ali por Vini, Endrick e tal, mas na mesma hora que eu gostaria, eu acho que está completamente certo a classificação do Arsenal. Como eu falei, eu vou acabar desaprendi como é que se comunica. Eu vou acabar falando menos do que eu deveria do Arsenal, mas para comentar alguma coisa aqui, no último vídeo eu falei que assim, é impressionante que o Arsenal tenha ganhado de 3-0, porque essa nem é a melhor temporada do time. Já tiveram anos que eles competiram mais de forma viva pelo título da Premier League, esse ano tá entregue, mas por outro ponto de vista, o Arsenal de qualquer forma, na mesma hora que ele chega agora numa semifinal de Champions League, ele é o segundo colocado da Premier League. É verdade que ele nem tá disputando o título, tá ligado? Mas ele é o segundo colocado da Premier League. Não dá pra tratar isso como se fosse uma coisa fácil. Ah, não, segundo colocado, qualquer um consegue. Não é, tá ligado? E chega agora numa semifinal, coisa que não acontecia com o Arsenal desde 2009. Então, assim, o Arteta, ele faz um bagulho que, sabe, estava ali na vontade do Arsenal há quantos e quantos anos? Desde 2009. É, sim, um trabalho impressionante. O Arteta vem se mostrando aí um baita de um treinador e, assim, cria do Guardiola também, né? Porque, pra quem não lembra, o Arteta era um dos auxiliares do Guardiola e o Guardiola, sei lá, ele é tão bom que o que sai de dentro dele também é isso aqui. Enfim, do lado do Arsenal, completamente merecido a classificação. Completamente. Não tenho o que comentar. Eles ganham tanto na ida quanto na volta. Eles jogam melhor. E outra coisa, aqui já tá aos 90. No final do jogo, o Raya só teve 2 defesas. Lembra que eu falei que a primeira foi aos 57? A segunda foi aos 89. Um chute tranquilo do Brahim que o Raya cata ali e tal. Tranquilo. Sabe aquele chute no meio do gol? Aos 89. Tiveram 2 chutes do Real Madrid no jogo todo, um aos 57, outro aos 89. Portanto, vamos falar aqui o seguinte: o Real Madrid decepcionou de ser eliminado hoje? Como eu falei, a decepção, pra mim, eu acho que existe. Sim, o Real Madrid decepcionou, mas não por causa da eliminação. Até porque depois de perder de 3-0, gente, porra, é muito difícil você dar a volta por cima, tá ligado? Mas o que me decepcionou particularmente é o jogo fraco. E claro que o Arsenal tem mérito no Real Madrid não ter tido mérito, tá ligado? Mas, do ponto de vista do Real Madrid, 2 chutes só no gol é muito pouco. É muito pouco. Você terminar o jogo com um chute aos 57, outro aos 89, sendo que nenhum dos dois levou quase que nada de perigo, é muito pouco. É claro que o Real Madrid teve mais finalizações. O Endrick, por exemplo, teve uma boa oportunidade, mas direto pra fora. E direto pra fora não faz diferença nenhuma. Teve o gol do Vini Júnior, que, né, foi um chute no gol que não teve defesa, porque o gol tava aberto. Mas assim, chutes com defesas, 2. E aí teve um gol do Vini, um gol achado, que é outra coisa também. O gol que o Vini fez é muito mérito do Vini, que ainda estava acreditando que vai lá brigar, que vai à caça e consegue, mas o Real Madrid não tem muito coletivo ali para se parabenizar, não, porque o Vini que roubou aquela bola. Então, assim, cara, eu acho que uma coisa que talvez vá passar batido, que pouca gente vai falar, é o seguinte: esse Real Madrid toma muito gol. E se você quiser saber de uma coisa que talvez é interessante, presta atenção nisso aqui. Essa temporada é a temporada da carreira inteira do Ancelotti que o time dele mais tomou gol. Não só no Real Madrid, na carreira inteira do Ancelotti. E eu acho que isso passa muito pelas várias lesões importantes que o Real Madrid teve, que foi o quê? O Militão tá fora da temporada, o Carvajal tá fora da temporada. Hoje não tinha também o Mendy, que não tá fora da temporada, mas estava fora do confronto hoje. E assim, o Real Madrid perdeu peças importantes e mesmo tendo dinheiro, não foi atrás de repor. Então, cara, pagou o preço por isso. Lá no Super Mundial não, lá no Mundial, no Intercontinental, no jogo contra o Pachuca, em dezembro, 5 meses atrás, eu cheguei a falar que, cara, dá pra ganhar o Intercontinental, porque jogar contra o Pachuca, beleza. Agora, será que dá pra ganhar a Champions? Se você voltar no meu vídeo lá contra o Pachuca, você vai ver eu falando isso, e de fato não deu. De fato, o Real Madrid toma muito gol, hoje toma mais 2, tinha tomado 3
3 na ida e perde. Até porque, assim, por mais que o time, na maioria das vezes, vai bem no ataque, também não dá pra compensar tanto o erro defensivo assim. E aí, cara, tem muito problema ali. Como eu falei, o Vasquez, ele não tem condição de ser titular desse time. O Alaba nem lateral não é, tá ligado? Ali na zaga, hoje, o Asensio, na mesma hora que vai bem, do nada faz um pênalti sem pé, sem cabeça. O Real Madrid tinha muito problema defensivo. O Real Madrid não quis repor peças, não se movimentou, não quis tirar o dinheiro do bolso, apesar dele ter o dinheiro. Enfim, sim, decepciona pela forma como foi hoje, mas não a eliminação. A eliminação era comum, parabéns ao Arsenal, e agora vamos ver como é que vai ser essas semifinais aí. O Real Madrid tá fora, não dá pra ganhar sempre, né, gente? Mesmo você sendo o Real Madrid, mesmo tendo 15 Champions League, pô, uma hora você tem que perder, não dá pra ser campeão todo ano, até porque senão também acaba a graça do campeonato. Enfim, falei demais, espero que tenha falado tudo, mas se eu deixei de comentar alguma coisa, você comenta aqui embaixo. E ó, aviso, se você tá vendo isso aqui quarta-feira, logo depois eu postar o vídeo, eu estou ao vivo agora na Twitch, conversando com vocês. Chega lá no chat, o link também vai estar aqui na descrição, é o segundo link da descrição. Chega lá falando que você veio desse vídeo aqui, você vai ser muito bem-vindo lá. Cola com nós, acabou o Real Madrid na Champions.